Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estava aqui para compartilhar com vocês uma história que um professor de um curso em Milagres compartilhou, num seminário que eu participei de final de semana. E ele contou a respeito de um gato que ele tem e ele disse que um dia de manhã esse gato estava em cima da máquina de lavar, em cima da roupa, enfim. E que ele disse que o gato estava em um estado de completo samadhi. Então ele vive em comunidade e ele falou que as pessoas da comunidade iam lá, podiam fazer qualquer coisa, qualquer tipo de movimento na frente do gato, podia tocar no gato, podia fazer qualquer coisa e o gato não se mexia. E aí o gato ficou assim grande parte da manhã e depois as pessoas estranharam e ficaram surpresas ao ver que o gato na parte da tarde estava caminhando e pulando e continuou fazendo as coisas, né? E eles achavam que o gato inclusive estava morto porque ele não tinha movimento nenhum. E aí ele disse que teve um pensamento que o gato teve que trouxe ele de volta para aquele estado animado do corpo, né? Que ele voltou a caminhar, ele voltou, entre aspas, para o corpo. E ele disse que esse pensamento foi o atum. Então ele falou que esse gato, ele só come atum e que ele tem, como eu posso dizer, o atum é um símbolo tão forte para ele, dessa questão do desejo, da preferência, que ele voltou para o corpo. E ele disse, então, enquanto ele valorizar o atum, que ele não vai transcender o corpo dele, né, de gato, o corpo dele felino. E isso trouxe assim a reflexão de que eu acredito, né, eu já falei aqui para vocês, que tudo que a gente vive, na verdade, é no sentido de desconstrução, né? Da gente começar a largar aquilo que eu acho que eu sou. E a gente não percebe quantos símbolos de atum a gente tem na nossa vida, quantas coisas a gente supervaloriza e elas, na verdade, estão baseando as nossas escolhas. Então, de fato, enquanto a gente não se der conta, em primeiro lugar, né, do que são os atuns na nossa vida, nossas escolhas vão ser baseadas nessa preferência por aquilo que a gente tem e, acima de tudo, a gente não consegue transcender o ser que a gente acredita que é. Então, assim, em que sentido, né? E são vários, né? Tem vários símbolos e a gente se importa muito também com essa questão da autoimagem, do que é socialmente aceitável, né? Hoje em dia a gente está vivendo muito essa questão, por exemplo, da opção da escolha sexual das pessoas, né? Eu acho que hoje em dia está muito mais aberto, muito mais livres, as pessoas estão... não tem mais tanto como eu posso dizer, né? Esse auto-julgamento, o próprio preconceito com relação a isso, as pessoas estão assumindo, e mais importante do que assumir para as outras pessoas, é entrar em contato com aquilo que se sente, né? E eu estou falando de uma coisa assim, na forma, mas a gente não percebe quanto condicionamento a gente tem e a gente acredita que é condicionamento social, a gente acredita que é condicionamento cultural, mas no fundo, é essa nossa necessidade de ser aceito, de colocar o amor como algo condicional. E aí, de novo, né, eu volto a dizer que todo problema que a gente tem é um problema da maneira como nós nos relacionamos com Deus, de acreditar que o amor de Deus é condicional. Mas, então, não é uma questão cultural e social, e sim uma questão de pertencimento, de querer pertencer e de que para eu pertencer eu preciso seguir determinados padrões. E aí, como é muito enraizado na gente, como está muito profundamente, né, a gente não consegue nem ter consciência desses condicionamentos, nossas decisões são baseadas neles, e a gente nem se dá conta, a gente nem percebe, né? Então, por isso, nesse processo de desconstrução, é importante ver aquilo que a gente valoriza e não porque seja certo ou errado valorizar uma coisa ou outra. E o lance é que enquanto eu valorizo essas coisas, enquanto isso para mim é importante, eu não vou fazer escolhas fora desse pacote de condições e limitações que eu acredito que me tornam aquilo que eu sou, ou pior ainda, né, aquilo que eu acho que deveria ser.
Então, o exercício aqui, a proposta aqui, é realmente olhar para todos os atuns, né, que a gente tem na vida, para tudo que eu valorizo, para tudo que... para todas essas condições que eu imponho para mim mesmo para ser socialmente, não é nem aceitado, mas assim, como eu posso dizer, operante, sabe? Como se eu precisasse ser uma pessoa que funciona dentro de um sistema. E, obviamente, né, a gente também não precisa olhar para o lado totalmente oposto, que nem tem algumas pessoas que abandonam a família. Tem muitas histórias, né, de pessoas que têm família. Aliás, todo mundo tem família, porque todo mundo nasceu, né, de um pai e de uma mãe, independente de quão torta a gente acha que essa história tenha sido, mas... Tem muitas pessoas aí que abandonam a família e vão viver na rua e, né, passam fome, não tem casa, não quer mais vínculo nenhum com ninguém que tenha vínculo de sangue. E muitas vezes até essas pessoas são, assim, pertencem a famílias financeiramente estáveis, enfim, elas escolhem o total oposto disso. Também parece que é uma questão de desapego com esses símbolos sociais, mas no fundo... é um apego talvez até maior, né? Porque é um símbolo tão forte que a pessoa acha que para ela ser livre, ela precisa se libertar totalmente desses símbolos. Então, assim, para a gente entender que não é tanto assim libertar dos símbolos na forma, no manifesto, mas sim na nossa mente, né? O quão forte eles são na nossa mente que direcionam as nossas decisões, né? Então, são crenças que estão sempre movendo tudo aquilo que a gente faz, pensa, sente e nesse sentido, né, quanto mais a gente conhecer os atuns da nossa vida, mais livres nós podemos ser, porque aí as nossas escolhas vão de acordo com uma vontade, com um querer, que eu sempre digo, né, aquela vozinha que está lá no fundo dizendo alguma outra coisa, mas que essa voz do condicionamento, dos atuns que a gente tem, né, as coisas que a gente valoriza, muitas vezes abafa esse sentimento autêntico, né, e genuíno que vem e se manifesta. Então é isso, eu queria trazer essa reflexão para vocês. Super obrigada pela atenção, até a próxima. Namastê.